Olá! Meu nome é Paula Renata e começa agora mais um episódio dessa série especial do Dicotomia em parceria com o Ateneu ONU. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o UNIC, o Acnu e a COP27. Para que servem? Quando foram criados? Quais os principais pontos que temos que ter em mente? Bora lá? Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Começando pelo NIC, ele representa os Centros de Informação das Nações Unidas, que estão presentes hoje em mais de 60 países, nos 5 continentes. Esses centros estão vinculados ao Departamento de Comunicação Global das Nações Unidas. Mas como eles surgiram e para que servem? Em fevereiro de 1946, a Assembleia Geral da ONU decidiu que fossem estabelecidos escritórios para que os povos de todo o mundo conhecessem, o mais detalhadamente possível, as atividades das Nações Unidas. Os centros de informação são um elo ativo entre os meios de comunicação, as instituições educacionais, as organizações não governamentais e a ONU. Eles oferecem não só informações atualizadas sobre questões políticas, econômicas, sociais e humanitárias, como também promovem seminários e fóruns de discussões com o objetivo de sensibilizar a opinião pública a uma maior participação. Pensar na atuação de um UNIC é importante, pois ele é um espaço seguro em que podemos encontrar informações confiáveis nesse contexto de grande disseminação de desinformação, principalmente nas redes sociais. O órgão disponibiliza um vasto acervo para que as populações de cada país possam ter acesso ao maior número de materiais com conteúdos sérios e transparentes. Assim, a partir da atuação dos UNICs, a ONU se mostra preocupada com o compartilhamento de informações verídicas ligadas à organização. Dessa forma, ao debatermos sobre a importância das informações, principalmente pensando nos debates sobre o mundo polarizado, devemos levar alguns pontos em consideração. Qual o limite da liberdade de expressão? Esse é um direito absoluto? E ele está acima dos outros? Até que medida os países podem intervir nos conteúdos publicados pelos seus cidadãos? Como responsabilizar aqueles que espalham desinformação? As empresas de mídias sociais também têm responsabilidades? Qual o papel dos meios de comunicação no atual cenário em que vivemos? E, principalmente, como podemos construir sociedades baseadas em uma cultura contra a desinformação? Para refletirmos sobre esses pontos, uma questão primordial a ser levada em conta está relacionada à educação midiática. Os cidadãos do mundo hoje enfrentam questões cruciais ligadas à grande quantidade de informações recebidas todos os dias. E precisamos, como sociedade, nos educar sobre os perigos das nossas atitudes e também sobre como nos proteger. Medidas a curto prazo precisam ser pensadas para impedirmos o avanço crescente dos distúrbios sociais produzidos por esses tipos de conteúdos inverídicos. No entanto, é vital que os países se empenhem em encontrar soluções profundas e duradouras para esse problema, e a educação é um caminho fundamental a ser levado em consideração. Hoje, a disseminação de conteúdos inverídicos se mostra uma grande preocupação da Organização das Nações Unidas e dos seus países membros. Agora, passamos para o Acnu, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O escritório do Acnu foi criado em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, para ajudar milhões de europeus que fugiam ou perderam suas casas. Hoje, ele trabalha para assegurar que qualquer pessoa, não só europeia, em caso de necessidade, possa exercer o direito de buscar e receber refúgio em outro país e, caso deseje, regressar ao seu país de origem de forma segura. O Acnu ajuda refugiados, solicitantes de refúgio, deslocados internos, apátridas e retornados. No entanto, é importante você se atentar. O Acnu
não pode substituir a proteção dada pelas autoridades nacionais. Seu papel principal é garantir que os países estejam conscientes das suas obrigações de conferir proteção aos refugiados e a todas as pessoas que buscam refúgio, atuando em conformidade com esses compromissos. Atualmente, grande parte dos refugiados e migrantes estão nessa situação em razão de questões como guerras, perseguições, conflitos e até mudanças climáticas. Segundo o relatório do Acnur, em 2021, mais de 85 milhões de pessoas sofreram com deslocamento forçado, 8% a mais em relação ao ano anterior. Emergências humanitárias na África e Afeganistão, e principalmente a guerra entre Rússia e Ucrânia, fez tal número subir para 100 milhões de pessoas deslocadas em 2022. Além das dificuldades advindas dos próprios deslocamentos forçados, o Acnur também leva em consideração outras problemáticas enfrentadas por aqueles que precisam sair dos seus lares. A xenofobia e a necessidade de se garantir os direitos básicos dessa população são questões essenciais. Ao falar sobre os refugiados, você deve lembrar que essas pessoas se apresentam em uma situação de vulnerabilidade e apresentam obstáculos que são financeiros, sociais e emocionais. Além disso, a agência da ONU também está atenta a soluções duradouras para a crise dos refugiados. Como explicado pelo Acnur, o objetivo final da agência é de que eles possam encontrar soluções que permitam aos refugiados viver com dignidade e paz, reconstruindo assim suas vidas. E esse é um ponto fundamental para vocês levarem em consideração na hora dos debates. Por fim, não podemos deixar de citar a COP27 e as COPs de uma forma geral. A Conferência das Partes é popularmente conhecida pela sigla COP e representa o encontro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Nesses encontros, representantes de diversos países do mundo se reúnem para discutir problemas e soluções para o meio ambiente e, principalmente, a agenda climática. As COPs são as maiores e mais importantes conferências anuais relacionadas ao clima do planeta. Tudo teve início em 1992, quando a ONU organizou a Eco 92 no Rio de Janeiro. O evento marcou a adoção da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Na ocasião, também foi criado o Secretariado de Mudanças Climáticas da ONU. Além desta convenção, as nações concordaram em estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera para evitar interferências perigosas da atividade humana no sistema climático. Desde 1994, quando o tratado entrou em vigor, todos os anos a ONU vem reunindo quase todos os países do planeta para cúpulas climáticas globais, ou COPs. A última COP, que foi realizada, foi a COP27, que aconteceu no Egito. Para a COP27, as metas foram organizadas em 4 blocos: mitigação, adaptação, finanças e colaboração. Além disso, nos principais pontos debatidos nessa COP, foi o tópico sobre perdas e danos. As mudanças climáticas, por meio de fenômenos climáticos extremos, como ciclones tropicais, desertificação e elevação do nível do mar, causam danos financeiros aos países. Como a intensificação desses desastres naturais está sendo causada pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, principalmente de países ricos industrializados, os países em desenvolvimento, muitas vezes os mais afetados, argumentam que deveriam receber compensação. Assim, o debate sobre perdas e danos está ligado a questões de pagamentos dos países ricos aos mais pobres, por estes estarem mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Por fim, a COP27 também se preocupou em se comprometer em estimular uma meta de temperatura global e de se empenhar na implementação de uma economia de baixo carbono. Além disso, a promoção de soluções de tecnologia climática em países em desenvolvimento também foi um ponto de atenção do encontro. Dessa forma, conseguimos perceber que um ponto de fundamental importância nessa COP foi a discussão sobre as realidades distintas entre países mais ricos e mais pobres, e como isso impacta suas agendas voltadas às mudanças climáticas. Assim, ter esse tópico em mente é de grande importância para as nossas futuras negociações. Enfim,
Falar sobre o NIC, a CNU e COP27 dá muito pano para manga. Nesses poucos minutos, apenas fizemos um sobrevoo e esperamos que tudo isso seja um ponto de partida para que você se aprofunde ainda mais. No nosso Instagram, @dicotomia_cast, você pode enviar suas dúvidas sobre o tema que vamos responder, no privado ou em vídeo. Além disso, você pode se aprofundar nas discussões a partir dos materiais produzidos, como o guia de estudos e os materiais complementares. E é isso! Fiquem ligados nas novidades da Dicotomia e do Ateneu ONU. Esperamos vocês nas simulações, viu? Até lá, galera! Tchau, tchau!